Olá, sou o Blitai e hoje nós vamos falar sobre uma das distinções mais chamativas aí que veio no livro Heróis de Arton, tá? Um novo suplemento aí, inclusive o meu tá ali, ó, que bonitinho. Que é o Chapéu Preto, tá, galera? Essa aqui distinção chamou bastante atenção, principalmente pela lore que envolve ela e tal, mas as habilidades também são muito poderosas, tá? Vou mostrar pra vocês que o negócio é doideira. A admissão, ela parece ser bem difícil, mas nós fizemos essa distinção acontecer lá na minha campanha de Guerra Artoniana, que rola aqui no canal toda quarta-feira, 8 horas da noite. Então, se você quiser saber mais como que a gente fez isso, vale muito a pena. Eu adaptei um pouco ali a questão da admissão, e eu acho que todos vocês, né, narradores aí de RPG, tem que estar com a mente aberta para isso. Você não precisa seguir literalmente tudo que tá escrito ali no livro. Você pode adaptar alguma coisa que faça mais sentido pra campanha, como aconteceu em Guerra Artoniana, né? Se você não viu, vale muito a pena ver também. Então deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar a gente no engajamento, e vamos falar sobre o Chapéu Preto, que tem bastante coisa e é uma distinção bem forte, tá? Galera, quem que é o Chapéu Preto, né? De onde vem isso daí? O Chapéu Preto, ele é uma pessoa que passou por muita coisa. É uma pessoa que viu o pior do mundo mais de uma vez. Uma pessoa que traiu e foi traído. Ou seja, é uma pessoa dentro de Arton que não tem nada a perder. O Chapéu Preto, ele é aquele que pode ou não utilizar armas de fogo, mas principalmente ele é marcado por traumas do passado. E na campanha de Guerra Artoniana, a gente, desde o BG, mesmo sem saber, mesmo sem existir ali ter Heróis de Arton, eu sabia, depois que lançou, que aquela personagem seria perfeita para essa distinção, por conta de tudo que havia sido colocado no BG, que a gente ainda tá descobrindo, e tudo mais. Isso é muito legal, tá? Então, ele fala que o Chapéu Preto basicamente é amaldiçoado. É alguém que passou por algo muito ruim e agora, por ele não ter nada a perder, ele mata sem pensar duas vezes. Então é basicamente um justiceiro aí, um matador. Ele começa aqui fazendo pra gente a lore, falando que, nossa, eles são verdadeiros vilões, que quando eles chegam num lugar a galera se esconde, e o próprio texto depois, ele fala que não é bem assim, que olha, nem todos os Chapéu Pretos são tão sanguinários, que matam e bebem o sangue das pessoas, não é bem isso. A maioria é grandes vilões, mas alguns não. E eu me foquei nessa exceção aqui, de que alguns não, tá bom? Então, a ideia da distinção é mais ou menos essa, é ser alguém que passou por muita coisa ruim. Ele fala, inclusive, que ele dificilmente possui aliados, que ele sempre tá metido em problemas e tudo mais. Admissão, tá? A admissão, ela parece ser bem difícil no primeiro momento, mas vocês vão ver que não é tudo isso. E você consegue principalmente adaptar muita coisa aqui já no BG do personagem para adiantar um pouco a história, tá? O que é muito útil. Então, ele fala assim, olha, que você que quer se tornar um Chapéu Preto, você tem que passar pelas piores coisas do mundo. Então, o mal, a perda, a crueldade, e que às vezes as coisas acontecem com você, às vezes você trilha esse caminho porque você quer, tá? Então, o grande geral de tudo é que o Chapéu Preto, ele é sempre marcado ali pelo pior do mundo. Então, o candidato tem que presenciar 3 atos de maldade. E isso, quando ele fala presenciar, eu entendo sim que ele quer dizer dentro da campanha, mas é o que eu falei, nada impede que você, narrador, adapte para que alguns eventos do BG ocorram já para validar essa situação, que foi exatamente o que eu fiz, tá? Então, 3 atos de maldade, 3 situações ali que vão atormentar o Chapéu Preto para sempre e que ele vai reviver aquilo em pesadelos, tá bom? E atos de maldade que tem uma relação com o candidato. Então, ou ele causou algo assim, ou causaram a ele, pode ser como for. No caso da nossa campanha, um dos atos de maldade já estava no BG, o outro ela presenciou com alguém próximo, e o terceiro foi feito por ela mesma, né, traindo aí todo o grupo. Então, vale muito a pena assistir se você ainda não viu. Esses atos devem causar prejuízos significativos e o candidato aí fica sem dormir direito por 1 mês, algo que tá rolando agora, por exemplo, tá? E inclusive ele fica ali com a condição, né, cansado e exaurido na aventura por não conseguir dormir. Isso é algo que eu quero colocar em prática também, vamos ver como que isso vai acontecer, tá? E depois que você presenciou esses 3 atos aí de maldade, de crueldade, ele fala ainda que deve ter sofrido um ferimento que se torne assustador por outras pessoas, ou que afete a habilidade de lutar. Então, basicamente, além de ter esses atos de maldade, o Chapéu Preto ele ainda tem uma marca no corpo dele, o que já faz muito sentido, né, com a nossa personagem e tudo mais. Então, só depois que presenciar todos esses atos, o candidato também precisa renegar qualquer laços com organizações e entidades que seriam justas ou bondosas, que ele faria parte, por exemplo. Ele realmente renega tudo isso e tem que viver às margens da lei. E ele olha, isso aqui é interessante, né? Isso inclui devoção a divindades e a grupos de aventureiros dedicados a causas justas.
que faz bastante sentido. O que é bem interessante, mesmo que ele se torne parte ali de um grupo mais tarde, então deve virar as costas ali antes da sua transformação. E as habilidades do Chapéu Preto, elas são muito poderosas, tá? Realmente elas chamam bastante atenção. E falando agora dos poderes da distinção, a primeira coisa que se ganha é a marca da distinção, aquilo que vai determinar. Ele coloca aqui Chapéu Preto, mas entre aspas, justamente para ressignificar, né? Dizer que, olha, narrador, em tese é um chapéu preto, mas você pode adaptar para outro item que faça mais sentido dentro da campanha, não precisa necessariamente ser um chapéu preto. E aí ele vai ser o representante da maldição que aquela pessoa está sofrendo. Basicamente recebe-se mais 2 de intimidação e a CD de efeitos de medo. É mais 2 na CDzinha de medo. Mas tem menos 2 em adestramento, atuação e diplomacia. Então as habilidades sociais acabam sendo muito afetadas aí por conta disso. Dentro dos poderes da distinção, nós temos o coração duro, muito forte, tá? As habilidades do Chapéu Preto. Basicamente aqui você tem mais 2 na rolagem de dano com armas. Ele não fala armas de fogo, tá? Apesar de ser uma identidade do Chapéu Preto, armas de fogo, você não é obrigado a utilizar elas. Ele fala armas no geral. E também imunidade a medo, o que é muito poderoso, tá? É bem interessante mesmo. Ele fala que não elimina fobias raciais, ali como o caso do Minotauro, então a questão de roleplay sempre vai continuar. Fala nas costas, ele fala sempre que você ataca um oponente pela primeira vez na cena, você pode gastar 1 PM para receber mais 10 na margem de ameaça desse ataque. Galera, basicamente, ele fala que o primeiro ataque ali no combate, ele vai ser crítico, né? Abaixando a margem para 10 é doideira, tá? Realmente é algo impressionante aí que chama bastante atenção. Congelar o Inferno, ele fala que quando você usa ali algum efeito de medo, você pode gastar 2 PM para ignorar as imunidades a medo do alvo e também os efeitos mentais. Então você literalmente vai causar medo, quer queira, quer não, né? Por mais que o alvo tenha ali as suas resistências, nada disso vai importar. Pelo custo de 2 de PM, cara, vale a pena, tá? Vale a pena demais. Dance! Quando você faz um teste de intimidação, você pode gastar 2 de PM para fazer uma demonstração de habilidade com uma arma. Se fizer isso, você recebe um bônus no seu teste de intimidação, igual ao atributo-chave de ataque com a arma que está usando. Então, se for força, vai receber o bônus da força, se for destreza, o bônus da destreza, tá bom? Depois nós temos ali o Olho de Chumbo. Você projeta uma aura de medo com 9 metros de raio e todas as criaturas da sua escolha sofrem menos 2 na rolagem de dano e na defesa. Realidade que aumenta em menos 1 para cada 2 outros poderes da distinção possuir. Muito forte, né? Principalmente quando você soma aí o Olhos de Chumbo com a parte aqui do Congelar o Inferno para ignorar qualquer resistência que a pessoa tenha. Ou seja, ela vai tomar a aura de medo, querendo ou não. Rápido Morto, ele fala que você recebe mais 2 em iniciativa, mais 3 metros em deslocamento, e o bônus ele pode aumentar respectivamente ali em mais 1 ou mais 1,5 metro a cada 2 poderes da distinção que você possui. Então, mais 1 de iniciativa e mais 1 quadradinho no deslocamento. Uma boa habilidade insuperável, assim, muito interessante. E por fim, tem o Tiro à Traição, que quando o dano dos seus ataques com armas a alvos desprevenidos ou sobre alguma condição de medo aumentam em 1 passo. Muito poderoso isso aqui, né? Porque você já vai ter ali o Olhos de Chumbo, que é uma aura de medo, e você ainda consegue fazer com que o ataque desprevenido, sempre que o alvo estiver ali, né, ladino principalmente, consegue fazer isso muito bem com a condição de medo, e vai dar o dano aumentado em 1 passo, o que é bem interessante. Então, assim, é uma distinção, galera, que, apesar de ser difícil na admissão, você pode conversar com o mestre, e eu acho que todos os poderes são úteis, né? Não é igual, a gente já viu aqui algumas distinções em que alguns poderes são úteis, outros deixam um pouco a desejar. Essa não, na minha opinião, os poderes da distinção do Chapéu Preto, todos eles são interessantes e fazem a diferença aí no combo. Quero saber a sua opinião, deixa aí no comentário, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado e tchau.